Vamos lá. Jardim das Palmeiras, qual é a outra congregação ali do setor? Dona Adélia, fique em pé, Dona Adélia. Lá está um grupo bonito, Dona Adélia. Ok, Deus abençoe. Vamos lá. Ipiranga, os irmãos, os obreiros de Ipiranga, tem um grupo de obreiros. Ok, Deus abençoe. Vamos para Jardim Atlântico, onde está o pastor e os obreiros. Fiquem em pé. Os irmãos de Jardim Atlântico, fiquem em pé, todos eles. Temos duas irmãs. Meu filho, onde é que estão os teus obreiros, meu filho? Hã? Aleluia, aleluia. Areias. Onde está o pastor Lemos? Maurício. Maurício. Onde está o pastor Maurício? Não está também? Obrigado. Outra congregação. Goiabal. Onde está o obreiro de Goiabal? Não está também? Gente, eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que houve. Era para estar todos os obreiros. Lisboa. Estou vendo o pastor lá, Lisboa. Os obreiros de Lisboa estão em 2, Lisboa. Os outros não puderam vir também? Maravilha, hein? Maravilha. Bom. Lá também é Nazaré, o obreiro de Nazaré está? Não está? Zenaide, está o obreiro? Está lá? Quem veio com o senhor? Não veio ninguém? Muito bem. Hipotecas, fica em pé. O grupo de hipotecas está ali. O dirigente não está também. Forquilhas, fica em pé, Forquilhas. Todo o setor de Forquilha, é Forquilha, Alto Forquilha, onde está? Fica em pé também, Alto Forquilha, não está. E também Zenaide, né? Vila Formosa, o obreiro está? Muito bem. Ok, vou parar de fazer a chamada porque... Bela Vista, onde está? Bela Vista, está o pastor Sandro e a esposa. Pastor Lemos também não está. Vamos ver os obreiros integrados. Pastor Lemos não está. O pastor Orildo, onde está? Também não está. Pastor Carlos está aqui. Pastor Sérgio está aqui. Pastor Jean. Pastor Possante. Muito bem. Queridos, nós vamos receber o nosso ensinador nesta noite e vamos ver logo, vamos já ver o porquê da falta de tantos obreiros aqui nesta noite. Era para estarmos todos aqui. Lá também, estou vendo ali o obreiro de Jardim Solimar. Quem te acompanha? Tem mais um que lhe acompanha. Ok, Deus abençoe. Vamos estar em pé para recebermos o nosso pastor que vai ministrar nesta noite com toda liberdade, nos ensinando a bendita palavra de Deus. Pastor, venha ministrar aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Estou feliz em estar com vocês nesta noite, dando início a esses 3 encontros que acreditamos que Jesus preparou. Feliz em estar com o pastor Ezequiel Montanha, presidente da CEADESP e presidente dessa igreja, a Igreja do Senhor aqui em São José. Também é uma alegria estar com o pastor Sérgio Lenz,
coordenador do setor de educação dessa igreja, que está dando essa dinamicidade, essa expressão e criando toda essa dinâmica, incentivando, sendo instrumento de Deus. E isso é muito bom. Deus abençoe, pastor. Todos os pastores que a gente conhece, está também o servo de Deus, que conhecemos já há tempo, servo do Senhor, né? E tem alguns outros pastores, pastor João Fraga, que é pastor da Igreja Cristã Primitiva, que soube desse evento e disse, eu gostaria de ir a esse evento. Então, ele está aqui com a esposa dele também, da cidade de Biguaçu. Presbítero Francisco França também, que serve o Senhor Jesus em Biguaçu. E todos vocês que vieram a esse encontro, que terá como tema, e em volta dele haveremos de dialogar e conversar e aprender, que é a palavra de Deus. Eu quero ler já um texto bíblico com todos vocês, que é o texto que traz o tema que nós haveremos de conversar e aprendermos durante esses dias. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 25. Mas gostaria de ler um versículo anterior e também 2 versículos posteriores, para que sirva como um chão para, a partir desse texto, a gente conversar, a gente dialogar esse assunto. Todos vocês têm a apostila, não é isso? Até o pastor João, que veio de Biguaçu, já fez a inscrição, adquiriu, e isso é muito bom. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. O servo do Senhor não deve andar brigando. Isso aqui é uma tradução, nova tradução, da linguagem de hoje, mas tem o mesmo sentido da que você tem, que a maioria é a corrigida, Almeida, que diz assim, o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ok? Vamos dirigir a Deus uma oração. E depois nós vamos passar já para a nossa apostila e vamos ver quais temas dentro dessa proposta nós podemos conversar hoje. Teremos uma sequência amanhã e domingo, ou seja, e quarta. Hoje segunda, terça e quarta. Coloque a mão assim no seu coração. Que todo o seu ser possa estar em sintonia com o Senhor. E abra seu coração sem nenhum preconceito para que o Senhor queira se revelar. Porque diante de Deus precisamos. Querido Deus, obrigado por estar nessa igreja, na tua igreja, junto com os irmãos e com as irmãs, junto com todos os teus servos, com o objetivo, Senhor, de aprendermos, de receber de ti a direção, a orientação, para através do ministério que cada um recebeu de ti, Senhor, possamos executar de maneira eficaz
e que muitos que estão ligados, diretos ou indiretamente a nós, sejam beneficiados e que sejam transformados pelo que ouvem, pelo que vê em nós e através das nossas vidas. Que seja cada um de nós um manancial para outros. Que sejamos, Senhor, uma proposta de bênção de vida para tantos que precisam. Que a tua bênção continue nessa cidade, nessa igreja e em todos que estão presentes. Em nome de Jesus. Sentai-vos, meus amados. Nós vamos utilizar a apostila que você tem, que ela foi elaborada para ser lida, e você continue lendo, estudando. O nosso tema é a respeito, já provocando o ministério do ensino. O pastor Sérgio Lenz, ele escolheu o tema aptos para ensinar. E também falando das características daqueles que testemunham de Cristo. Nós não vamos falar de todas as características que estão incluídas, que estão interligadas na vida daqueles que executam o ensino, o aprendizado, a educação, porque nós precisaríamos de muito tempo. Mas nós vamos objetivar, nós vamos focalizar a educação através da palavra. Essa área do educador, em que precisa, através desse elemento da educação, que seja um fato transformador de vidas. Então a gente vai trabalhar ligado com o ensino, a liderança, todas as lideranças, nós vamos trabalhar, que é muito ampla na Assembleia de Deus. Nós somos uma das únicas comunidades, denominações do nosso país, que tem uma rica proposta para todas as idades. Então isso é um desafio para nós. Então nós vamos trabalhar a questão do ensino, do líder, na sua parte, aonde ele dá a escola dominical, ou se ele prega no culto, seja de ensino ou não. Isto é uma atividade de transformação ou uma possibilidade de transformação de vida. Então o desafio é provocar em nós, para gerar em nós essa fala, essa proposta, e fazer de nós um instrumento que possa transformar a vida a partir daquilo que eu creio e falo. Porque nós precisamos não só dizer, mas saber o que dizer. Então nós vamos para frente, caminhando um pouco. Você tem um sumário, o que nós vamos falar. E eu gostaria de caminhar hoje, falar um pouco, desde a educação cristã como tema amplo, até uma proposta para além da escola bíblica dominical, que seria a página de número 12. Se a gente conseguir conversar, seria muito interessante. E amanhã trabalharíamos a questão do líder enquanto educador cristão. Qual o seu papel diante da comunidade em que você vive? Qual a postura? O que está envolvido nisto? A minha pessoa como educador, enquanto educador na comunidade. E quarta-feira nós trabalharemos o que esse educador vai ter como conteúdo que será capaz de transformar vidas. Porque nenhum pastor, nenhum líder consciente quer apenas treinar pessoas para torná-los intelectuais.
por ser apenas intelectual, não é o que o mundo precisa, mas sim de uma mensagem cristã, que é o Evangelho de Jesus, que é a única esperança para nossas comunidades e sociedades serem transformadas. É exatamente a gente ter essa mensagem que é o Evangelho. E aí nós vamos tratar no terceiro dia e de repente fazer uma pequena exegese de um texto para a gente entender o que nós pregamos. E será que as pessoas compreendem o que eu prego? Será que eu estou de fato falando o Evangelho de Jesus? E é isso que nós precisamos e é um desafio para nós, enquanto educadores cristãos. A introdução, página de número 4, página de número 5. Essa aqui é uma introdução que a gente fez daquilo que a gente gostaria de caminhar, de propor. O tema proposto para esse estudo representa uma grande necessidade em nossas comunidades, igrejas e, acima de tudo, um grande desafio. Os pastores sabem disso, eu também sou pastor. E a gente não tem como lidar com as pessoas apenas superficial. Você se envolve mesmo. Então você percebe que precisamos trabalhar e envolver as pessoas de forma integral. Então é um desafio para todos nós que essa educação possa alcançar o ser humano por inteiro. Educar integralmente para a vida a partir do exemplo de Jesus Cristo é o que se propõe a verdadeira educação cristã. Então a gente vai ter uma introdução ampla, que fala sobre educação ampla, secular, que tem parâmetros que servem para orientações pedagógicas, enfim, para a educação. Mas o que nós precisamos, enquanto igreja, é muito mais. Nós vamos ver que não tem como a gente tratar as pessoas de forma dualista. O ser humano, ele é completo. Então, é essa educação, essa palavra, esse ensino que nós precisamos, que as pessoas sejam tocadas por inteiro. Esse é o desafio. Torna-se mais desafiador ainda no que diz respeito ao papel do educador cristão, onde seu objetivo não consiste apenas na transmissão de conhecimento, mas é que a esperança de uma transformação do aluno a ser operada pela ação do Espírito Santo. Afunila mais ainda o que nós requer de nós como servos do Senhor, como vocacionados por Deus para trabalhar com as comunidades que vieram para Cristo. Como que a gente faz para ser útil, para ter uma palavra que toque profundamente nessas pessoas? Estamos, no geral, você percebe, estamos vivendo momentos difíceis, não só no Brasil, mas no mundo. Uma série de mudanças estão ocorrendo. E isso é um desafio para nós. A educação, ela engloba os processos de ensinar e aprender, implícito em todos os contextos e dimensões da vida. Isso já é uma proposta também da Unesco, que é a instituição responsável, que gera as diretrizes para, a partir daí, as escolas, as instituições praticar para a comunidade. Porque é vontade dos governantes, é vontade de todas as instituições que os seres humanos sejam transformados de forma que convivemos pacificamente. A gente sabe que, às vezes, nós não temos grandes problemas quando a gente convive só com nós mesmos. Mas enquanto somos seres sociais, precisamos, e as instituições e os governos se sentem, às vezes, impotentes diante do que ver no mundo hoje. Então, já se vê essa necessidade de que apenas um ser humano, um indivíduo, que faz uma faculdade
não quer dizer que ele está preparado para ser um ótimo, bom cidadão. A gente vê os exemplos na Europa, onde a maioria tem acesso às universidades e não é assim que revela. Os índices são alarmantes e preocupantes. Ou seja, o homem, a pessoa, o ser humano não significa só parte. A sua necessidade não precisa ser atendida apenas em parte. Mas esse ser humano precisa ser atendido por completo. Então esse é o desafio. Em todas as dimensões da vida. E aí nós temos aqui a etimologia da palavra. Então a gente vai, você já tem aí, e queremos ganhar tempo. Mas o contexto secular, falando da educação, tem sido definido como um conceito genérico mais amplo que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, que seja sua capacidade física, intelectual, moral, visando não só a formação de habilidade, mas também do caráter e personalidade social. Ou seja, isso é um clamor que está existindo lá fora. Mesmo não religioso, percebe-se que o ser humano tem algo que às vezes é inatingível, cresce numa boa família, mas suas atitudes, às vezes, assustam. Então, há uma esperança para a sociedade que está lá fora, e é a igreja. É a igreja. A igreja tem uma proposta de tocar, de alcançar esse ser humano, que é muito mais amplo, tem uma dimensão que não é levada em consideração pelos centros científicos, pelas universidades, que é o ser enquanto espiritual. E só você que é educador, que está aqui, que foi vocacionado por Deus, você tem essa perspectiva, você tem essa via, você tem essa visão. Para você é óbvio que o ser humano tem essa dimensão de espiritualidade. E muitas vezes, quando é tocado nessa dimensão do ser espiritual, todo ser é alcançado, todo ser é sarado. Você é uma testemunha disso. Você não foi primeiramente convencido intelectualmente, mas você foi tocado. Algum motivo que na igreja te tocou, por várias situações tocou, e você, por isso te gerou um motivo, uma alegria, para a partir daí você se predispor para esse caminho do Senhor. Alguns vêm à igreja e são apenas curados, mas eles não compreendem toda essa dimensão. Mas isso foi o suficiente, porque alcançou parte nesse ser que em outras instituições, em outros organismos não seria possível. Então, afunila-se mais a responsabilidade para nós, e você que pensa que porque está lá na sua congregação, que é pequena, sem expressão, mas lá tem gente que, apesar de nós sermos diferentes, completamente diferentes um do outro, somos absolutamente iguais. Seres humanos não faz diferença enquanto a essência, enquanto seres. Todo mundo chora, todo mundo se sente só. Então, lá no interior, precisa também, qualquer comunidade que você atende, precisa dessa palavra que toque, que fale, e que traga, e que transforme para o Senhor. Então, além de apenas informações, mais uma palavra transformadora. E a educação cristã, ela não rejeita o que se propõe a educação geral, porque são vários elementos, várias professoras e professores que trabalham na rede pública e com ensino, sabe disso. E isso aplica no seu dia a dia. Então, é bom que tenhamos também ao nosso favor. Mas não é só isso. Acrescenta, além dessas, uma perspectiva mais holística do ser humano e do universo ao seu redor, busca interpretá-los à luz dos princípios do Criador revelado nas Escrituras.
É o que se propõe a educação cristã. O caráter distinto da educação cristã é que, em seu espectro, ela se compromete com a realização dos objetivos educacionais por meio de um currículo que integra as variadas áreas do conhecimento com a epistemologia bíblica e dispensa uma atenção integral ao ser humano, sempre partindo de uma cosmovisão bíblica. Então, o que nós devemos levar para a nossa área de atuação? Se você tem acesso ao conhecimento da educação secular ampla, se você é pedagogo, se você ajuda na igreja e atua na vida profissional, auxilie, crie as dinâmicas que é necessário para a comunidade, mas não pare por aí. É preciso que essa mensagem seja levada em consideração, esse ser espiritual que precisa ser tocado. E somente com a palavra de Deus, você só ter um conhecimento intelectual, isso não garante que as pessoas serão tocadas. Porque só há um elemento, só há uma via que vai tocar esse ser humano, que é a palavra de Deus que é capaz de transformar. Se não precisasse da palavra de Deus, as universidades, os países que são bem avançados na educação seria suficiente. Não é. Então, qual é o desafio para você enquanto educador? Você tem percebido que lá no núcleo que você trabalha, as coisas não caminham, as pessoas parecem que não são tocadas? Será que as palavras que a gente fala não são distantes das palavras de Jesus? Nós vamos ver que muitas vezes a gente gera uma série de caricaturas e autoprojeções daquilo que não é verdade, que é da nossa cabeça. E o Evangelho é a base da nossa palavra, é a base da nossa fala. As pessoas serão transformadas, serão tocadas por meio do Evangelho. Mas para a gente pregar essa palavra é necessário a gente empregar tempo, investir, para que tenha essa palavra transformadora. Para que lá nas nossas comunidades, as pessoas que vão nos nossos cultos pensam assim, digam: ah, não vejo a hora de retornar novamente para o culto. Que palavra que tocou na minha vida. E às vezes a gente vai às reuniões e percebe quão superficial são. E isso é muito triste. Nenhum pastor é blindado, sabe, das necessidades. Todos nós temos necessidade de uma palavra. Todos. Amamos. Vivemos quando ouvimos algo que vem do Senhor, revelado pelas Escrituras. Então, o que nós estamos ensinando? Só passar conhecimento e falar não resolve. Mas nós vamos caminhar um pouquinho para avançar mais. Página de número 7. Tarefa da educação cristã. Quando a educação cristã acontece a partir de um grupo de pessoas cristãs, ela deve promover a expressão do relacionamento com o transcendente a partir da vocação cristã que conclama: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Essa é a base de nossa educação, do que a gente vai falar. Você não precisa memorizar todos os textos, todas as doutrinas da fé. Você não precisa saber todos os nomes de teólogos, de todos os sínodos, de todos os concílios. Você não precisa. Imagina você vai pregar essas coisas na sua congregação. As pessoas não vão suportar. Elas não precisam apenas serem intelectualizadas. Elas precisam ser tocadas. Pode falar
com base. Mas não precisa criar toda uma situação para revelar mais uma vaidade santa, né? De mostrar que eu sei falar algumas coisas que a comunidade não teve acesso e não estudou. Mas qual é o desafio? É saber qual é a chave, qual é o eixo do Evangelho. Pronto, você não precisa memorizar todos os textos, você não precisa ser uma biblioteca ambulante, não, isso gera uma vaidade enorme, não precisa. Mas precisa saber discernir o que é que Deus quer da gente, o que é que eu tenho que ensinar. E aí Jesus, no seu jeito de fazer uma exegese, uma hermenêutica, ele só apenas muda o tipo de chave. Jesus abre os textos de forma simples, que ninguém entende do jeito que ele abre, mas seus discípulos deveriam entender. Aí ele diz, olha, que toda educação possa existir no chão de uma consciência de que só vale a pena as coisas se eu me predispor a amar a Deus sobre todas as coisas, e aí o meu próximo como a mim mesmo. Isso é evangelho. É o que precisamos saber. Todo esse conteúdo, toda essa revelação progressiva é para dizer isso. Deus nos ama e deveremos amá-lo profundamente de todo o nosso ser. E é o nosso próximo. É isso, é educar. Mas é exatamente isso que a gente não consegue fazer. Então nós precisamos se unir, como vocês fizeram aqui nesse seminário. Vocês estão preocupados, porque vocês não querem passar como uma comunidade irrelevante, uma comunidade sumida do seu tempo, alienada do seu tempo. Há uma esperança nas propostas do que você fala. Quando qualquer universitário, doutor, advogado entrar aqui, ele vai dizer, nossa, eu nunca ouvi isso na universidade. Agora, não é o fato de falar apenas bonito, de falar um monte de coisas, de conhecimentos, informar, não é isso. Mas eu tenho que achar o fio vermelho e o eixo para dizer, é aqui que se encontra. É simples. E eu digo para vocês, o Evangelho é simples. O que as pessoas precisam saber, serem informadas e educadas, é um caminho simples. Mas a gente tem dificuldade de achar esse caminho, por ser tão simples. E aí vocês vão ver, quando nós vamos trabalhar o jeito de Jesus interpretar os textos, que as pessoas não compreendiam Jesus. Mas foi exatamente do jeito que Jesus veio ensinar, que permaneceu, e ninguém consegue fazer melhor. Página de número 8. Numa proposta dessa, de seminário de educação, você não espere que você veio para ser elogiado. Muito difícil. Porque todas as vezes que a gente se depara diante da palavra, é muito raro as vezes que você sai de lá saltando de tanto elogio. E uma das características de que você percebe que alguém esteve recentemente na presença de Deus é que ele sai de lá todo quebrado. Você diz, esse estava com Jesus. Essas pessoas que saem muito arrogantes, sabe? E poderosas, não esteve com Jesus. Talvez um anjo com asa, não sei, né? Alguma coisa assim, inventada da cabeça. Porque quem esteve diante de Jesus, diante da palavra, todas as vezes que nos deparamos com ela, confronta-nos. Porque nós não estamos perfeitos, irmãos. Eu sou pastor e sei disso. Quanto é desafiador ser como Jesus. É muito difícil. É mais fácil ser como Eliseu, enfim. Mas a nossa proposta, vocês não querem seguir um profeta, vocês querem seguir Jesus. E a Assembleia de Deus tem essa caminhada seguindo a Jesus. E eu digo a vocês que é desafiador caminhar com Jesus. Às vezes a gente diz, Jesus, não tem outro jeito de caminhar?
o lugar e a dimensão do ensino na vida do povo de Deus ao longo da história. Então, é só para a gente rememorizar de que essa necessidade desse redirecionamento para limpar os nossos olhos, porque na nossa caminhada, ninguém está isento de ser transtornado as suas visões. Esse mundo não é preparado para nós. Às vezes a gente pensa, eu me lembro quando eu me converti em 1987, os irmãos diziam que agora que eu aceitei Jesus, que eu vim do Ceará, meu Deus, agora os anjos vão conspirar ao meu favor, e todos os organismos e governos, enfim. E eu pensei que era assim mesmo. Mas não foi bem assim. Se não pagasse a conta de luz, cortava do mesmo jeito do outro que não era crente. Aliás, eu tive situações meio dramáticas que começaram a ficar mais difíceis quando eu comecei a caminhar com Jesus. Mas é o caminho que Ele escolhe para nós. Então nós encontramos essa necessidade de sempre estar Deus limpando os nossos olhos, porque senão a gente vai perdendo o rumo. Ninguém é autogarantido porque aceitamos Jesus e porque somos do ministério, você trabalha na igreja e é blindado. Ninguém é isento de ser transtornado pela influência da massa e de tantas coisas. Precisamos pedir, Deus, limpa os meus olhos e abre meu entendimento de novo. Porque nós somos facilmente conduzidos pela força da massa. Somos engolidos pelos processos da grande massa. Mas enquanto isso, Cristo está nos chamando para a vocação séria. Enquanto você percebe que pessoas, como diz o pastor Ezequiel, de repente faltou alguns, mas você veio. Mas nem todos levam a sério. Sabe? Nem todos levam a sério quando tem esse momento que temos que nos deparar diante do Senhor e rever os nossos conceitos e a nossa caminhada. E de repente a gente acha que está enxergando muito bem. E nós estamos como cegos, guiando cegos, prontos a cair no buraco. Com o tempo a gente se torna muito religioso. A Assembleia de Deus hoje é considerada uma igreja histórica. Depois de 100 anos. Não somos mais uma igreja, um movimento. Somos uma igreja histórica. Mas se a gente não cuidar, podemos ser como os Estados, a Europa e a América. Depois de 100 anos, a Europa caiu numa frieza, numa situação. Hoje é um pós-cristianismo lá. É uma era científica a Europa. Depois dos 100 anos começou essas crises. É necessário sempre quando o Senhor achar que deve parar nós e dizer, vamos limpar essa poeira dos vossos olhos, porque vocês precisam enxergar melhor. E não diga, meus irmãos, nunca a palavra de Jesus nos ofende. Nunca. Mesmo que ele passe um escovão, e você diz, Jesus, obrigado. Porque eu estou acostumado a tirar algueiro dos olhos de todo mundo, de orientar, de ensinar, mas às vezes os olhos da gente não conseguem enxergar mais. E as pessoas querem dizer isso para a gente não deixa elas falarem. E um dia um determinado obreiro, ensinador, chegou na reunião e encontrou um bilhete em cima do púlpito. Um texto bíblico. Nós queremos ver o Senhor. Um texto lá que os gregos queriam ver a Jesus. Ninguém falou nada, a congregação não ficou confrontando o obreiro, não ficou murmurando do obreiro, mas deixou o texto para meditar. E o obreiro foi orar e disse, Senhor, o que isso quer dizer? E ele foi rever a vida dele. Estava distante. A gente vai se acostumando. E às vezes pelo fato de exercer um trabalho, a gente acha que é o suficiente. Então, depois de um tempo, a igreja observou que mudou o jeito de ensinar. Aí um dia quando ele chegou tinha um bilhete. E os discípulos se alegravam vendo o Senhor. O que será que as pessoas podem escrever de nós, hein? Se a gente der essa liberdade, olha, a próxima vez deixa um bilhetinho para mim.
Porque às vezes a gente gosta da gente, né? Geralmente a gente tem esse dom, né? A gente não precisa entrar numa escola e dizer, se ame, se ame, se ame. Não, a gente passa a vida toda amando a gente mesmo. O difícil é não amar. É não amar alguém além de nós. Então, a gente aprova nós, mas será que as pessoas estão entendendo? E será que estão sendo tocadas pelo que eu ensino? Não é só o fato de você ser lá o obreiro, o que ensina lá a escola dominical e dizer, olha, não dá nada, irmão, não sei, ninguém quer mais nada hoje. Vou fechar. Pelo amor de Deus, vamos ser humildes. Será que a gente não tem que melhorar? Nós vamos aprender isso no último dia. Quais eram as perspectivas dos líderes das comunidades nos dias de Jesus? E que trabalhavam os mesmos textos, mas eles eram cegos, não enxergavam. Portanto, eles não tinham uma mensagem transformadora. E não é o fato de nós termos o dom e sermos vocacionados para o ministério que isso é o suficiente, isso já garante alguma coisa. Se alguém foi chamado para ensinar, dedique-se ao ensino. Não espere que as pessoas vão ter que se adaptar, vão ter que lhe engolir. Não. Parabéns a você que escolheu vir nesse seminário. Pelo mover de Deus que está ocorrendo nessa cidade, que a gente escuta. De vocês envolvidos com a palavra. De vocês fazendo essas reuniões, de vocês trazendo de volta o diálogo com as Escrituras, porque isso é resgatar de onde nós nascemos. A Igreja Assembleia de Deus, ela nasceu de um mover, quando alguém na Reforma Protestante trouxe um diálogo para em volta da Bíblia. Porque o que trouxe nós para o Senhor foi uma palavra de Deus. E isso tocou na gente e você é capaz de morrer por essa verdade. Ainda que não some-se cada dia vantagem. Você diz, eu morro por esse Cristo que é tão real para mim. Só essa palavra pode fazer isso de nós. Historicamente, nós não vamos passar passo por passo, mas você observa que em todos os momentos, em todas as comunidades, em todos os tempos, sempre a igreja, sempre a comunidade, sempre o povo de Deus, eles necessitaram de um momento sentar e reaprender, redirecionar sua vida a partir da palavra. Sempre a partir da palavra. Então, você observa nos dias de Moisés, você basta examinar os textos do Pentateuco, você observa que tinha essa prática. Na época dos sacerdotes, dos reis, profetas de Israel, a função dos profetas e dos reis e dos sacerdotes era de quê? Eram como professores, eram aqueles que haviam de interpretar a lei para as comunidades. Porque nem todos poderiam interpretar a lei. Os sacerdotes não eram, os sacerdotes eles estavam mais para o culto. Os profetas eram aqueles funcionários dos reis para cuidar da lei, para ensinar. Então eles eram responsáveis. Mas eles surgiram mais como profeta e como ensinadores de emergência quando falhou o rei, quando falhou o sacerdote. Então sempre existiam essas pessoas que os profetas em todo o Antigo Testamento, eles não eram aqueles que primeiramente prediziam alguma coisa. Todas as profecias antigo-testamentárias, elas estavam relacionadas com o fator do momento. Ela ganhou uma dimensão dupla. Tanto aquilo que acontecia no momento que o profeta escrevia e falava, quanto aquilo que algumas vezes ocorreu em futuras gerações. Então eles eram pregadores, eles eram porta-vozes de Deus, denunciavam quando as coisas precisavam ser encaixadas na vontade de Deus. Eles eram apaixonados pelas Escrituras, pela Torá. Durante o cativeiro babilônico também, mesmo distantes. Não foi fácil para esses judeus lá na Babilônia se adaptar, porque eles eram
eles não estavam satisfeitos, eles se sentiam escravos em terra estranha. Eles não tinham sossego. Mas, às vezes, não se percebe que o melhor de Deus, às vezes, é uma situação dessa. Foi Deus que abriu essa porta do exílio. Quem não estava ali foi morto. Jeremias diz, olha, aceitem, porque isso é o melhor de Deus hoje para vocês. Se vocês vão ter que se adaptar agora, orem pela paz. É isso que Deus tem para vocês hoje. A nossa vida não depende de uma circunstância apenas favorável. Aonde Deus nos colocar, e com o instrumento que tiver na nossa mão, devemos ali realizar a obra de Deus. E tem aquele líder que diz, não, aqui é difícil fazer obra, porque a gente não tem ajuda, porque a gente não tem uma grande biblioteca, porque a gente não tem... Faça com o que você tem, está à sua disposição. Muito melhor um cão vivo do que um leão morto. Realize a obra lá com o que você tem nas mãos. Mas realize com amor e a partir do Evangelho. E vai funcionar. Não precisa de muitas coisas. Então, durante o cativeiro babilônico, na ausência do templo, onde era o local, o máximo da adoração e o ícone de todos os judeus, sobrou o quê? As sinagogas, os locais em que eles deveriam estudar a palavra e ali se alimentar. Então, novamente, a palavra de Deus passa a ser o centro de um avivamento, onde recoloca uma sociedade inteira fora de casa para o caminho do Senhor. E eles não se perdem porque eles estão em volta da palavra. Então é isso que nós devemos ter na nossa caminhada, em qualquer lugar que nós estivermos. Se levarmos em consideração a palavra de Deus, vai dar fruto. Agora, quando a gente faz e não dá fruto, às vezes é a gente que tem que mudar, não é tipo aquela oração, Senhor, muda isso, Senhor, às vezes a gente quer mudar até Deus, né? Não, se não está dando certo, muda alguma coisa de você, seu jeito de trabalhar. Quem sabe a sua mensagem precisa ser harmoniosa com a mensagem do Evangelho. Não culpe os outros, nem aonde você está. Foi Deus que lhe colocou. Quem sabe são esses lugares que produzem em nós o que em outro lugar não produziria. A gente, como pastor, sabe disso. E a minha esposa está aí, nossa, quantas vezes Deus enviou para lugares que às vezes o Senhor revelava para nós, pela necessidade nossa, pela fraqueza nossa, Deus revelava. Mas a gente dizia, nossa, o que é que eu vim fazer aqui? Dizia para minha esposa, e a gente conversava, e depois entendia que era uma questão de tempo, e para fazer determinadas obras, tanto nas pessoas quanto as pessoas na gente. Porque essa caminhada cristã, você pensa que só transforma as pessoas, mas as pessoas também tocam em você. E graças a Deus, porque você é o que é, porque pessoas que fazem parte do seu ciclo lhe também contribuiu. Mãos, um mutirão de mãos fizeram de você o que você é. Ninguém sozinha nasce magicamente, é uma pessoa, não. Várias pessoas tocaram e mudaram e marcaram a gente. Por isso, agradeça a Deus, aonde você está. E lá, comece a fazer um trabalho maior vontade. Pode ser aonde for. Sabe? Não tem uma grande sala? Improvise do jeito que você pode. Mas Deus te colocou lá naquele lugar, pode iniciar uma grande obra lá mesmo. É assim que a vida é. Não espere o mundo conspirar ao seu favor por inteiro para depois fazer alguma coisa. Enfim, no pós-cativeiro também da mesma forma, e aí você tem a apostila. Nos dias da Igreja Apostólica, que aí vem caminhando para os nossos dias, você percebe que em toda essa história de povo de Deus e igreja, enquanto povo de Deus, sempre estiveram em volta do ensino, o centro sendo a palavra. Todos os momentos. E na Igreja Apostólica, isso a gente percebe aqui nos textos claramente
que eles têm um padrão, que eles têm um chão, que a partir daí eles pregam, a partir daí eles vivem. Na história recente, que chega a ser agora um compromisso maior nosso, os irmãos anteriores já passaram, cada um viveu no seu tempo, fez o que pôde. E às vezes a gente diz, eu queria ter nascido no dia de Jesus, seria muito melhor, tinha feito uma grande obra. Pois você não nasceu. E eu te digo que você não é um acidente biológico, você não veio por acaso, você veio para o tempo certo. Todas as pessoas nasceram com uma necessidade, com um objetivo já pré-estabelecido por Deus. Quando você nasceu já existia necessidade. Quando Deus criou a luz já tinha trevas. E não adianta o sol pensar, não quero mais ser sol, gostaria de ser lua. Para ouvir essas declamações de casais apaixonados, não adianta. Se deixar de ser sol, gera um caos em volta. Sol é sol. Se você é o que é, seja o que você é. E agradeça a Deus. Você veio porque há uma necessidade hoje para seu tempo. Procure se adaptar. Não adianta ficar, não, a igreja de 40 anos, não. É hoje, você tem que viver hoje, nós temos que ser relevante hoje. A nossa mensagem tem que tocar a nossa gente hoje. Não viver um grupo alienado, sabe? Separadíssimo e díssimo. Nós temos que ser santos, mas no meio dessa geração, do jeito que está. Agora, o que precisa mudar? A gente pensa que o mundo todo tem que mudar. Não, tem que mudar primeiro a gente. Primeiro é eu, é nós. Vamos primeiro fazer a mudança na nossa casa, na nossa vida. E aqui na história da Reforma Protestante, a história universal traz essa contribuição que trouxe a meditação das Escrituras. É fantástico. O que trouxe de vantagem, de acesso, onde surgiu as primeiras universidades, o acesso da mulher à escola, surgiu a partir desse diálogo, desse resgate, onde existia uma corrupção, uma hegemonia de poder religiosa e não teísta, por Roma, que transformou os mandamentos do Senhor em dogmas a partir das interpretações lá do Vaticano. E isso os irmãos, os monges da época não aceitavam mais. Palavra de Deus deve ser em todos os tempos, a mensagem viva. Agora, será que ela ainda é viva quando nós falamos? Será que as pessoas dizem, nossa, eu comi uma palavra? E a gente, como pastor, vê tantas necessidades, meus irmãos, tantos congressos que a gente vai de Jesus, tem misericórdia. Quanta artificialidade, quanta superficialidade, que o pessoa prega e ensina que ele mesmo não crê, ele nem sabe nem o que é isso. É muito ridículo. Não se pode pensar em filosofia se o filósofo não viver aquilo que as ideias dele alcançam. Isso é ridículo. Não adianta. Assim como o teólogo, se o teólogo só pensa em coisas grandiosas, vê coisas profundas, sabe? Vê aqueles chavões, mas ele não vive, não faz sentido. A mensagem é aquilo que eu vivo, é aquilo que acredito, é aquilo que é capaz de eu morrer por isso. Mas quando você perceber, que as pessoas percebem que eu falo de uma coisa que eu não acredito, isso é muito, muito, muito pobre. Não transforma ninguém, nem a mim. Vamos deixar que as pessoas avaliem nós. Não vamos impor que as pessoas têm que aceitar. Não. Lá na sua comunidade, seja humilde. Às vezes são pessoas simples que tocam na gente e fazem a gente abrir os olhos. Ouça aquelas pessoas que às vezes falam e dizem, olha, eu acho que tem que mudar e melhorar isso, irmão. Vamos ser essa pessoa acessível a todos e ouvir a todos. A escola dominical, ainda aqui uma frase de Lutero, na página 10.
página 10. Olha bem como Lutero via os seus dias. De repente não é como é hoje, mas o Lutero foi tocado, foi influenciado pela palavra, pela leitura. Um jovem que se dedicou a estudar, e às vezes muitos crentes pentecostais, como eu sou pentecostal, amo essa manifestação, essa espontaneidade das nossas comunidades, essa dinâmica da expressão voluntária de todos, e isso iguala muito, isso é evangelho. Nossa comunidade tem essa riqueza, é a melhor liturgia que existe, mais próxima do que o evangelho, é essa espontaneidade, é essa voluntariedade de todos, e que todos podem ter acesso. Mas isto não deve ser um motivo para inibir, nos afastar, e dizer que eu não posso estudar teologia, porque senão vou esfriar, pelo amor de Deus. Tomara que isso não exista mais nem em nenhum lugar do nosso Brasil e do nosso Estado. Porque qualquer pessoa faz teologia. Qualquer consideração que você fizer sobre Deus, sobre salvação, isso é sua teologia. Agora, o que nós queremos é ter uma teologia bíblica, que é uma mensagem de Deus revelada nas Escrituras. E que se alguém tiver uma outra forma de revelação fora disso, não convém aceitar. Lutero disse o quê? Lutero disse que queria todos os cidadãos preparados para todas as tarefas na sociedade. Propôs uma escola cristã que visasse não uma abstração intelectual, mas a uma educação voltada para o dia a dia da vida. Falando de Lutero. Teve um texto que eu achei pesado, que eu nem escrevi aqui do Lutero, que eu acho que poderia chocar demais com a gente. Mas ele falava bastante dos obreiros do seu tempo. Eu achei um pouco pesado e lançar ao público, mas era a preocupação do... Quando ele fala de pastores, ele fala dos bispos. Porque ele também era padre. Ele falava dos seus pastores, do seu tempo, que não tinham uma preparação, que Roma não permitia, que existia um monopólio de Roma, não podia interpretar as Escrituras, para que o povo não tivesse o conhecimento da palavra. Então, Lutero vai falar disso, que as pessoas eram ignorantes. E só através da meditação na palavra que há uma esperança para as nossas comunidades. Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de falar alguma coisa da escola dominical. Como tem sido uma bênção a escola dominical na nossa igreja? Hoje é admirada por várias pessoas. Aqui e lá me encontro com alguns professores de outras faculdades e diretores, por exemplo, da FLT, que são gente, doutorados na Alemanha, enfim. Eles dizem, pastor, vocês têm uma proposta de educação que inveja qualquer igreja, que é a escola dominical. Nós não temos. Você já viu que isso vale a pena manter a escola dominical? O que vocês estão fazendo nesse seminário é levantando essa bandeira, trazendo mais essa consciência de que vale a pena levar os filhos, seja pela manhã, no domingo, seja um outro dia que você lá concordar, mas que traga lá os seus filhos para esse momento. Porque muitos não terão oportunidade de entrar num curso acadêmico, numa faculdade de teologia, não terão. E o que nós podemos oferecer, às vezes, é um curso básico, de forma eclesiástica e médio, que nós ainda estamos patinando ainda com respeito à educação acadêmica aqui no nosso Estado. Então, escola dominical. Pela razão de a igreja estar associada à educação cristã, escola dominical, como departamento de ensino, não é opcional, mas essencial, pois incrementa e dinamiza todas as atividades, iniciativas educacionais evangelísticas dos demais setores. Ou seja, se você cuida de criança, você está propondo uma oportunidade que pode ser a única oportunidade
de uma meditação nas Escrituras sobre temas tão simples. Porque nessa nova configuração econômica e social do nosso Brasil, que vivemos é o boom da vez, ou seja, esse é o momento do Brasil. Todos os índices internacionais falam isso, os índices econômicos. Mas mudam muito o nosso jeito, reconfiguram o nosso jeito de sociedade. Porque não é que alguém queira só vir à igreja, não vou mais trabalhar nesse serviço, eu quero estar na igreja. Não, você é obrigado a trabalhar. Mas com isso, muitos hábitos mudam. E muitos irmãos não leem mais a Bíblia, são líderes de juventude, de círculo de oração, de classes de dominicais, pregam nas terças, nas quartas, mas não tem tempo de ler. Só sobrevive daquilo que aprendeu na escola dominical. Às vezes não tem tempo para fazer um outro curso porque tem que trabalhar. Há 50 anos atrás, trabalhava na agricultura, que era durante o dia, à noite estava todo mundo livre. Mas mudou muitas coisas. Mudou muitas coisas. O marido trabalha de noite, a mulher de dia. E o filho vai para a escola, ainda faz outro meio período à tarde, enfim. Não se vê mais, não se come mais juntos, enfim, não tem tempo para um devocional. E se foi, o que está sobrando de nós? É uma grande pergunta. Há 20 anos atrás, nós éramos considerados e conhecidos como o povo do livro. Será que hoje as pessoas olham para nós e dizem, ali vai o povo do livro, da Bíblia? Porque todo mundo, por mais simples que seja, começava a ler a Bíblia e lia a Bíblia e aprendia algo do Senhor. Tinha tempo. Parece que as pessoas hoje não têm mais tempo. E o que fazer? E aqui eu escrevi algumas perguntas. O que podemos dizer de nossas escolas bíblicas dominicais atualmente? Não responda aqui para mim, mas responda para você. Não adianta a gente culpar o outro, transferir a responsabilidade. Isso é quase automático da gente, como um mecanismo de defesa. Isso não tem a ver comigo, isso depende de uma mudança estrutural. Você é parte disso. Faça alguma coisa. Deus lhe chamou e vocacionou e lhe deu uma liderança para fazer alguma coisa. Contribua, dê uma ideia. Onde fica a escola bíblica no programa geral das nossas igrejas? Qual a sua importância? Se você pode dar uma opinião lá na sua comunidade, dê uma opinião. Não entre em choque com a sua liderança, mas dê uma opinião. Demonstrando o valor, um resgate para o encontro com a palavra. Porque um crente que vem à igreja e não tem mais a palavra nele, e não se deixa trabalhar-se por essa palavra, o que restou de Deus em nós, meu irmão? Corremos o risco de ser uma grande igreja tradicional e religiosa. Tem que existir esse fogo, essa alegria. Sabe, isso que transcende a nossa compreensão, mas que a gente não explica, mas move a gente, faz a gente sair do lugar da nossa casa, cansado de ir ao templo, celebrar ao Senhor. Essa vida não pode morrer. Porque se depender de entretenimentos, nossos templos vão perder nessa competição. Porque aqui não se permite shows. Que não é lugar de atores e atrizes, e não é que é lugar de gente que ama e que é tocado pela palavra, e quando ouve essa palavra, eles querem como eles faziam com Jesus. Pela manhã eles iam atrás de Jesus, porque ele falava de forma simples, mas ele conseguiu tirar a essência da palavra, não é porque era Jesus, não, é porque Jesus disse, é o exemplo, é o jeito, é a chave de abrir esse tesouro. Que às vezes a gente está como os fariseus, cegos. Cegos. E aí, queremos que todo mundo aceite a nossa cegueira. Mas não. Jesus limpa. Limpa. Ora, se Jesus pediu que Pedro lavasse os pés devido à poeira,
Porque todo mundo que vem aqui influenciado, até Jesus foi influenciado por essas culturas, até Jesus. A língua que Jesus falava não era a língua lá dos céus, era um aramaico. Ele foi influenciado, então, que ele tinha que falar em aramaico. Ele não andava com ornamentas estranhas, como alienígena. Ele era o super espiritual. Não, ele se vestia como todo mundo. Cultura do seu tempo. Para mostrar que a